Boa noite a todos. Nós procuramos ser pontuais no atraso de 5 minutos e gostaria de dizer que, para nós, da Silveira Advogados, eu falo em meu nome, mas também com certeza do Cassiano, meu sócio, é uma grande honra poder realizar esse evento de reestruturação de dívidas, especialmente no contexto tributário, em especial por contar com a participação da desembargadora Elisiana da Silveira Pérez, por quem nutrimos todos uma enorme admiração, e também a presença do Douglas, que é um incansável parceiro aí em projetos de reestruturação de dívida. A desembargadora Elisiana, eu vou começar com os currículos, ela é graduada em Direito pela PUC em 84, ela ingressa na magistratura em 90, jurisdicionando em diversas comarcas do interior, como Gravataí, Três Passos, até que em 99 ela é promovida para Porto Alegre, atuando por alguns anos, né? E a partir de 2007 ela fica por 12 anos atuando numa esfera muito relevante que diz respeito ao nosso encontro, que é a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da capital, até que, na sequência, ela é promovida a desembargadora. O Douglas, ele é CEO e fundador da Quist. Ele tem formação no INSPER, mas também formação fora, em Harvard, e também em outras instituições norte-americanas, mas os números dele nessa seara de restauração de dívidas são, de fato, impressionantes. A Quist tem ao redor de 150 empresas reestruturadas, eles têm 15 bilhões de dívidas renegociadas, 1 bilhão em fusão e aquisições, são 300 milhões já captados e hoje eles têm sob gestão mais de 1 bilhão de reais em ativos. O Cassiano, por sua vez, meu colega e sócio, ele tem mais de 20 anos de atuação nessa esfera de contencioso tributário estratégico e ele é graduado pela PUC, mas depois ele é mestre e doutor em Direito Tributário pela URGS, tá? Especialista em IBET, depois tem uma série de vinculações ao Instituto de Estudos Tributários, ele é consultor da FGV e professor numa série de instituições, dentre elas eu faço referência a Júris, FMP, SMAF, dentre outras. Ele é palestrante, mas ele também é autor de livros importantes na matéria, publicados pela Malheiros, tá? E tem sido também convidado para escrever artigos, inclusive, de publicação do STJ. Para usar uma expressão do Conrad, né, no Coração das Trevas, eu posso dizer que a gente vive tempos de horror. A crise empresarial ela é sem precedentes e nesse caldo, para tornar as coisas ainda mais complexas, a gente vive num país com uma carga tributária que é avassaladora. Como é que a gente pode, então, como advogado, ou reestruturadores, ou o próprio judiciário, contribuir nesse processo de surgimento de empresas, né? Empresas que são o motor da economia? Esse é o foco do encontro de hoje. Tá? Mas também a gente não pode esquecer que essa possibilidade que a gente tem de hoje enfrentar essa matéria é realmente recente, porque historicamente nós vinculados a essa matéria de insolvência, a gente tinha condições de enfrentar renegociações que lidavam com entes privados, eventualmente bancos, fornecedores e assim por diante. Quando o cliente tinha um perfil de dívida tributária relevante, a gente ficava praticamente de mãos atadas. Só que isso mudou recentemente no Brasil e a gente começa a ver uma série de legislações mais recentes que, de alguma forma, permitem esse enfrentamento, inclusive fazendo um perfil de transação fiscal e considerando a dívida fiscal como se tivesse natureza outra. Tá? O que é muito bom, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas legislações. Eu acho que mais do que todos aqui o Cassiano vai poder contribuir com o debate. Eu queria então, sem mais delongas, começar com o Douglas, tá? E dar um overview do que está acontecendo em termos econômicos. A crise sanitária a gente conhece, mas o que está acontecendo com o mundo em termos macroeconômicos? O que tem, se é que é possível, ter algum tipo de tendência para 2021? Daniel, obrigado a todos pela presença, obrigado pelo convite também. Acho que o assunto é um assunto novo, muito importante de ser debatido. O que a gente tem de diferente aqui nessa crise do Covid, que a gente está colocando como uma crise sem precedentes, mas a gente tem diversas variáveis desse mercado sem precedentes. Então, a gente vive uma crise causada por um vírus, mas a gente não vinha de uma crise econômica com fundamentos para essa crise econômica, e a gente vive uma crise onde a gente
um mercado que estava sendo melhorado, que estava melhorando, a gente tem, então, uma coisa sem precedentes, que é os juros baixos. Então, a gente está vendo, no Brasil, pelo menos, uma coisa sem precedentes assim. Então, está com falta de matéria-prima, preço subindo, a gente tem imóveis subindo em diversas regiões, está vendendo coisas diferentes. Então, pra você ter uma ideia, estava conversando essa semana com o dono de um estaleiro que vende lancha. A fila de espera dele é de 1 ano hoje. Você fala, poxa, mas tem uma crise, o cara está com uma fila de espera de 1 ano para vender lanchas de esportivas. Então, a gente está vivendo um mercado bastante irregular, onde, de um lado, as pessoas não estão viajando e estão gastando dinheiro com a família, com lazer. Então, aqui em São Paulo mesmo... Voltou o microfone, Douglas. Alguém tinha desligado o meu microfone. Aqui em São Paulo mesmo, a gente está tendo uma migração para o interior próximo a São Paulo, então regiões que antigamente você tinha casas, mas tinha trânsito, perceber que a gente pode viver e trabalhar no home office. Eu posso morar a 30 minutos de onde eu morava, talvez com uma maior qualidade. As pessoas estão buscando isso. Então, até o ano passado era bonito morar no meio do centro, num apartamento menor. Hoje está mudando o comportamento das pessoas. Então, o que esperar para o ano que vem? Poxa, talvez é a bola de cristal mais difícil que a gente tenha hoje. Mas a gente observando coisas que a gente tem hoje acesso, eu acredito assim, o governo tentou ajudar como pôde. Eu não acho que ele tenha arrecadação para poder manter essa ajuda do governo durante muito tempo. E a gente fica escutando diversas informações diferentes. Tem um site que eu gosto muito de fora, chama medscape.com. Tem notícias imparciais sobre notícias de medicina, etc., como está, por exemplo, a tendência do corona. Uma informação, exemplo só. A vacina hoje, o que ela faz? Ela tenta mudar a cadeia proteica de como o vírus junta na nossa célula. Então, tem diversas empresas grandes trabalhando para gerar essa vacina. Hoje, na Espanha, mataram já quase 200 mil mustelas, que é aquele bichinho mink, que é usado para fazer casaco de pele. Na teoria, o homem está infectando o mink e o mink pode passar para as pessoas. Isso pode ser que tenha uma mutação. Então, na dúvida, a Espanha, nos últimos 3, 4 meses, sacrificou 200 mil mustelas, porque se tiver essa tal dessa mutação, pode ser que todas as vacinas que a gente tem hoje não servem para nada, porque muda essa cadeia proteica, a vacina passa a não valer. Então, o que a gente vai ter exatamente, difícil a gente prever. Então, interessante, a gente, então, olhando o macro, que ele está bem imprevisível, mas temos juros baixos, o que exige o investidor a tomar algum risco, uma série de empresas de gestão de capital, gestão de recursos, estão abrindo fundos de investimentos que são comuns nos Estados Unidos, como fundo para investir em empresas estressadas, fundo de recebíveis como precatórios, que a gente chama de special situations, então, fundo de litigation finance. Então, eu tenho um processo que eu quero entrar como uma empresa contra uma empresa grande, porém eu não tenho recursos, e já aqui tem alguns pequenos fundos hoje já começando a fazer o financiamento de uma ação grande, que eu posso não ter recursos para fazer, já está exigindo isso. Então, o que o mercado financeiro chama de produtos alternativos. Então, a gente tem aqui um exemplo disso. O juros baixo faz a gente precisar, para ter altos riscos, altos retornos, tomar mais risco. Então, isso permite a gente fazer. Quando eu tinha juros na casa de 10, 12, 15, talvez eu não precisaria tirar meu dinheiro. Na casa de 2, a gente faz. Outro ponto, a gente também está tendo hoje uma alta da inflação. Então, esses preços, esse consumo interno, o cara que não compra fora e mesmo esses produtos que ficaram de difícil produção, estão tendo um certo aumento. Então, os juros futuros já estão aumentando. Então, o que a gente não sabia onde o Brasil ia ficar, por exemplo, com esses juros de 2% muito mais para frente, a gente já vê os juros aumentando, a expectativa dos juros futuro aumentando bastante também. Então, a gente tem um cenário de bastante incerteza, e o que eu acho que as pessoas têm que fazer, e principalmente o empresário, que talvez quem a gente está tentando instruir aqui um pouco, dar um pouco de conhecimento nessa, talvez, 1 hora que a gente vai ter de evento, é a gente conseguir entender as ferramentas disponíveis no mercado e eu poder, com essas leituras, fazer alguma coisa que se adapte para mim. Então, talvez, mesmo sendo, a gente faz terno sob medida, um cara é mais alto, o outro é mais baixo, então é o empresário entender as possibilidades que ele tem, o que o mercado, o governo
está oferecendo, a lei está oferecendo para ele poder propor um plano melhor para ele mesmo, né? Legal, a gente vai entrar nesse detalhamento ao longo dessa próxima hora, mas eu queria já passar a palavra para a nossa desembargadora Elisiana, e a crise permitiu alguns um pouco mais de tempo de literatura, então vou parafrasear Shakespeare em Rei Lear e perguntar, a Lei de Recuperação Judicial e Falências, né, ela teve semana passada a reforma aprovada no Senado. Ela ficou velha antes de virar sábia? Era necessário realmente essa alteração? Minha boa noite, eu agradeço o convite do Dr. Daniel, agradeço estar também compartilhando da companhia, da sabedoria do Dr. Douglas, Dr. Cassiano, com relação à lei. Bom, o que a gente pode dizer? A lei, esse projeto de lei que foi aprovado no Senado, ainda falta sanção, é lógico, sobre a necessidade ou não de se fazer alterações. Talvez algumas alterações pontuais envolvendo ajustes com as decisões que vinham sendo dadas frente aos casos concretos, talvez pudesse ser necessária. Muitas, digamos, eu não sei de todas as alterações, mas o que eu vi, acho que talvez pudesse ser reestruturada de outra forma, mas também é uma coisa assim que a gente não pode definir agora em vista de que nós não temos ela ainda aprovada. Mas penso que em muitos pontos, acho que ela se adequou ao que estava se vivendo e que estava se enfrentando e se decidindo. Então, houve uma certa adequação em relação a isso. Nesses pontos, eu acho que foi uma alteração favorável. E nos pareceu que, em alguma medida, esse evento, sim, ele tem uma imbricação com o tema, mas a lei nem foi sancionada ainda. Então, tudo que eventualmente a gente dissesse depende, eventualmente, de um veto que pode surgir, inclusive nessa seara fiscal, e tem uma chance grande, porque a gente vê que, nesse contexto, nesse caldo relacionado à restauração de dívida, a posição do fisco mudou muito. Ele antes ficava num limbo e agora ele tem um outro papel, e eu acho que é nosso papel, desse evento, um pouco enfrentar isso. Só antes de entrar nesse detalhamento, eu ainda acho que, numa linha de overview, seria importante, Cassiano, tu nos dares alguma noção, porque há uma série de legislações em vigor relacionadas à questão, algumas em aberto, com prazo e janelas fechando, né? Principalmente a da Covid, que, se eu não me engano, vai agora até dezembro de 2020, mas a gente precisava entender um pouco mais quais são essas modalidades, para quem cada uma delas vai se adequar. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Dr. Daniel Barrio, que com muita maestria conduz, né, todos os eventos. Ele é quase poeta, né? Ele cita Shakespeare, ele tem uma capacidade assim, literária. Eu não vou aceitar esse elogio porque tu é suspeito, é meu colega e sócio. Eu corto já na raiz. É muito bacana. O Daniel, ele tem sempre digo para ele que ele tem essa capacidade de dar leveza às coisas. Mas então, cumprimentar a desembargadora Elisiana, que no meu entender, uma operadora do direito que tem uma das qualidades mais importantes, na minha visão, para os dias de hoje, que é colocar o conhecimento voltado à prática. Esse é o grande desafio dos operadores do direito. Descermos de um plano teórico, fundamental, que é muito relevante, mas colocarmos o nosso olho nos problemas que travam o judiciário, que travam as empresas, que travam os negócios, que provocam problemas para a sociedade, para a economia e para o desenvolvimento do país. Então, eu quero saudar a doutora Elisiana e me contentar de poder fazer parte desse evento ao lado dela, porque se trata realmente de uma profissional que, por muito tempo, na primeira instância, agora na segunda, atua com problemas práticos. Né? Também cumprimentar o Douglas do EC, que é um profissional de destaque na área, que atua também com essa perspectiva de estar voltado à prática. Já tive... Hein?
Não sou poeta, mas a gente trabalha bastante. É verdade, né? Mas então cumprimentar todos os colegas de área tributária aqui do Silveiro, outros todos que participam aqui desse evento e que fazem esse evento acontecer. Bom, uma fala rápida para entrar depois nas modalidades. Esse tema tem uma premissa, na minha opinião, uma premissa. E depois a consequência da mudança de premissa com relação ao tema. Qual é a grande premissa que sempre envolveu o direito tributário desde os idos de 1950, quando Rubens Gomes de Souza, Geraldo Otalipa e grandes autores do direito tributário brasileiro conceberam uma teoria do direito tributário? A perspectiva do direito tributário sempre foi aquela marcada pelo princípio da legalidade e pelo formalismo descritivista. A obrigação tributária sempre foi uma obrigação formal, descrita na legislação e com um rigor objetivo e formalista muito grande. No sentido de que, ao longo deste período todo, sempre se deu primazia no direito tributário aos limites legais no que se refere ao momento do fato gerador, ao nascimento da obrigação tributária, ao cumprimento dessas obrigações. Então, muito pouco se viu no direito tributário ao longo desses anos se falar de boa-fé, se falar de aspectos econômicos do direito tributário, se falar de uma obrigação tributária como um processo e não apenas como uma foto. Pouco se falou ao longo desse tempo por exemplo, num imposto como o IPI, né, como o imposto de importação, que incidem num desembaraço aduaneiro. Muito se falou até hoje que esses tributos eles incidem sobre um fato, uma foto, enquanto na realidade hoje a gente vê que eles incidem sobre todo um processo econômico de pensar uma atividade, desenvolver uma atividade e de consumar essa atividade. Então a premissa sempre foi muito formalista, Daniel, e sempre foi muito atada à legalidade no sentido não na legalidade que protege o contribuinte, quer dizer, um limite ao poder de tributar, mas uma legalidade que é um dever-poder para o administrador só fazer aquilo que está estabelecido na lei. E isso, de certo modo, embora a transação tributária seja prevista no nosso Código de 66, esse formalismo descritivista ele acabou limitando a possibilidade de fazer o que o Dr. Douglas mencionou aqui, que é, na verdade, a necessária conformação, adaptação da legislação tributária em certos aspectos para a cobrança do crédito tributário. Porque aí veio a mudança de paradigma. Se passou a ver o quê? Que não adianta, não é eficiente, sob o ponto de vista econômico, o poder público manter uma execução fiscal, ou 4 mil, ou 5 mil, ou 10 mil, ou 50 mil execuções fiscais, numa vara de execuções fiscais, para cobrar créditos em relação aos quais a recuperabilidade é muito baixa. O custo para a cobrança desse crédito é muito alto para o Poder Judiciário, para a Procuradoria e, por que não dizer, para a sociedade como um todo. E para o contribuinte, que por vezes queria acertar a sua vida, mas não tinha meios disponíveis para tanto. Então, o que aconteceu nesses últimos anos? E penso eu que a pandemia e a redução da capacidade contributiva com ela acompanhada, que é o que nós vivemos hoje, fez com que acontecesse nos últimos 2 anos no Brasil, né? O nascimento de legislação, o nascimento de leis, a começar pela lei federal, depois pelas leis estaduais e municipais, de uma regulação daquilo que o CTN já desde 66 previa, o quê? Transação tributária. Dar mais valor à vontade das partes de quererem resolver o problema da dívida tributária do que propriamente aos limites formais para a cobrança do crédito tributário. Sobrevalorizar
a função social da empresa, sobrevalorizar a função social da propriedade, sobrevalorizar a função econômica de um negócio, que afinal de contas é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Então, a legislação federal veio exatamente agora em 2020, a Lei 13.988, prevendo a transação fiscal em nível federal. Mas em São Paulo, Daniel, doutor Elisiana e Douglas e todos presentes, a legislação estadual já previu também. A Lei 17.293 já prevê no âmbito do Estado a transação tributária estadual. E também no âmbito municipal, a legislação de São Paulo também assim seguiu de modo coerente a Lei 17.324 com uma forma diversa de solução de conflitos, que, como disse, possibilita uma conformação, modalidades diferentes de solução dos problemas, das pendências, dos débitos tributários de determinados contribuintes. Então, nessa primeira fala, Daniel, eu queria ressaltar essa mudança de paradigma que é muito importante. E não sei se tenho tempo aqui ainda para falar de alguns aspectos das modalidades abertas ou deixo para uma segunda rodada. O que te parece? Curti, tu que manda. Tá, então assim, rapidamente, uma breve consideração com relação a isso. Então, mudando esse paradigma e se verificando que é muito mais eficiente para a promoção do interesse público, que afinal é de arrecadar, é para isso que serve o tributo, para o custeio das despesas públicas, tá? Visando o menor gasto possível para arrecadar o dinheiro público. Então, a Lei 13.988 no âmbito federal foi a que iluminou as outras de âmbito estadual e municipal. E essa lei federal, ela prevê, sobretudo, 2 tipos de modalidades de transação, que é esta forma de extinção de dívida, extinção de cobranças tributárias de modo personalizado, customizado. E essas 2 grandes formas de transação são as seguintes. Primeira, a transação por adesão a certas condições pré-estabelecidas pelo poder público. Nessa primeira modalidade, o poder público estabelece, como aliás, como diz o doutor Daniel, existem editais que estão abertos para adesão até o final deste ano de 2020, por meio dos quais o contribuinte ele tem opções para aderir a contratos de transação, a termos de transação. Por exemplo, é possível que o contribuinte faça adesão a uma chamada transação excepcional até o final deste ano, para dívidas de até 150 milhões, com descontos de até 50% do valor total do débito, sempre ressalvando que não é permitida por lei a redução do principal, quer dizer, do tributo. Se a dívida é de imposto de renda, juros e multa, você pode ter desconto de metade do valor total, desde que esse desconto abranja só juros e só multas. Então, pode aderir o contribuinte a essa modalidade, com descontos de até 50%, com prazos de até 84 meses, e com uma demonstração da sua dificuldade financeira via portal da Procuradoria. Essa é a primeira modalidade, por adesão. E a segunda modalidade é aquela por customização. Quer dizer, a modalidade segundo a qual o contribuinte, por sua iniciativa, ele estabelece, ele conforma, ele estrutura um plano de recuperação fiscal próprio nos limites da lei, podendo usar créditos que tem contra o fisco federal, podendo usar bens imóveis, podendo usar do parcelamento disponível pela legislação para fins de montar uma proposta de quitação de um passivo tributário, também com descontos, também com possibilidade de dação em pagamento, e aí sim, mediante a demonstração, tal como se faz, assim, doutora Elisiana, num pedido de recuperação judicial. Seria um pedido de recuperação fiscal protocolado na Procuradoria para que se estabeleça, a partir de então,
uma espécie de uma negociação guiada pelos limites legais, mas com uma certa abertura, uma certa discricionariedade para que o procurador busque a solução junto com o contribuinte. Eu queria fazer uma colocação, posso? Doutor Daniel? Deve. Tá. Assim, ó, essa lei que o doutor Cassiano refere, essa nova visão e sistemática, veio ao encontro dos objetivos da lei de recuperação. Porque o artigo 57, que até então a gente estava deixando ele assim em stand-by, o que a gente fez? Essa lei veio solucionar esse problema. Porque eu vejo com essa lei não tem como uma empresa que esteja em condições, que esteja assim, que seja séria, que apresente todos os requisitos, não tem como ela não negociar o passivo tributário. Por isso que eu digo assim, eu acho que essa lei foi muito bom, digamos, é uma ótima oportunidade para que se possa botar em efetividade a exigência da regularização fiscal na recuperação. Então, assim, eu acho que digamos, por tudo isso que foi dito pelo doutor Cassiano, não tem como uma empresa que esteja em recuperação, que esteja em condições de se recuperar, não possa resolver o passivo tributário com essa lei. Eu ia dizer que o fisco, em alguma medida, ele se encontrava numa situação de aporia na legislação, mas aí os meus colegas fariam uma chacota comigo, porque é uma expressão de Drummond. Mas qual é a situação deles de fragilidade? Qual é a situação deles de fragilidade? A gente tinha uma legislação que dizia que as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Isso é muito bom, né? Por um lado, pelo menos o interesse do fisco. E também o fisco tinha, em alguma medida, seus interesses contemplados quando dizia, olha, defere a recuperação, mas depois que a Assembleia aprova, para conceder, junta-se a certidão. Né? Isso também, aparentemente, os interesses do fisco ficavam contemplados. Mas existiam alguns detalhes nesse contexto mas na prática, que tornavam a situação mais frágil. E o judiciário vinha, por muitos anos, concedendo recuperações judiciais, e por muitos anos, eu digo, até agora, 2020. A gente tem julgados do STJ nesse sentido. Por que isso? Porque, originalmente, então, lá no começo da vigência da lei, tinha uma norma programática de que deveria ter uma legislação específica que por muitos anos não foi cumprida. Né? Também o fisco encontrava alguma dificuldade lá pelo 49, parágrafo 3º, que dizia que durante o stay period, bens essenciais não seriam retirados da atividade empresarial. Bom, então por 10 anos a lei vigorou sem legislação específica, e aí vem lá em 2014, um pouco menos de 10 anos, vem aquela 13.043 e traz um tipo de parcelamento que não agradou ninguém. Ninguém achou que em 84 parcelas crescentes, sem desconto, seria resolvido qualquer problema de passivo fiscal, porque era uma época que, se a gente for lembrar, tinha uma série de refis em aberto, então o tratamento dispensado às recuperandas era inclusive inferior ao tratamento que se dispensava à grande maioria das empresas. Esse fisco... Muito baixa, né? Muito baixa. Esse fisco existiu, essa situação de limbo ou de aporia, ela remanesceu. E a gente tem decisões recentes, inclusive, nessa mesma linha. Então, a ministra Nancy Andrighi tem julgados recentes indo nessa linha de que, bom, a gente vai continuar, mesmo tendo uma legislação específica para parcelamento, a gente vai continuar concedendo recuperações judiciais, dispensando a certidão, porque a modalidade existente naquela legislação ela era inócua. Só que agora a gente tem uma situação mais complexa e o judiciário vai ter que se portar de uma forma talvez diferente, porque a gente não pode esquecer o peso da dívida fiscal nas empresas e entender que o fisco vai permanecer nesse limbo ad eterno. Eu até agora vou passar para o Douglas a palavra, traz uma situação, inclusive o Douglas já entrando um pouco nessa esfera de M&A e capital estressado, o investidor lá querendo comprar uma empresa, ou mesmo que seja o PI, ele não tem receio contra uma operação vinculada a uma empresa com uma dívida tributária tão grande que aparentemente permaneceu sem solução, inclusive na recuperação judicial? Eu vou deixar essa pergunta, eu queria só fazer uma colocação com uma coisa que o doutor Cassiano falou, que me pega muito como a parte financeira, a parte econômica. Mas ele falou assim, o governo tem uma série de créditos que ele fica cobrando, sabendo da difícil cobrança. Quando a gente tem um banco,
e ele sabe que não vai cobrar, ele nem gasta dinheiro e ele coloca aquilo ali num crédito podre, que para ele nem é um crédito podre com possibilidade de venda ou de alguma coisa, que ele não gasta energia, que ele não gasta o tempo dele para fazer aquilo. E caso tenha um feirão da renegociação, se alguém faz uma proposta, ele pega, porque é melhor 5, 10, 15% do que nada. E aí ele consegue precificar aquilo. Eu entendo que para o governo a máquina é menor, é difícil de fazer, mas o dispensar de força que o governo coloca, que essa massa toda de procuradores, etc., para poder fazer isso, eu acho que ele dá menos atenção para quem precisa e teria uma possibilidade de pagar, ou precisaria dessa atenção da renegociação que a gente colocou. Esse é um ponto que me pegou muito. Então, a gente aqui, existe o fundo estressado, a gente compra créditos duvidosos ou créditos não performados, que é o NPL, créditos não performandos, a gente compra para recuperar. Só que a gente consegue separar o tal do joio do trigo. Então a gente olha, tem alguma negociação. O governo simplesmente executa todos, custa para executar todos de uma forma ou de outra padrão. Então talvez vamos almejar um dia uma inteligência para que isso seja feito. Segundo ponto que o Dr. Cassiano colocou, e aí é uma dúvida... Deixa eu aproveitar esse gancho só um segundinho. Nós estamos todos nos inteirando da nova legislação, tá? Relacionada à alteração 2101, e ela tem, nesse escopo de reformas, tem alterações bem relevantes nessa área fiscal. Eu vi, e eu acho que isso depois o Cassiano podia estudar, ou se ele já olhou até comentar, uma série de prerrogativas instigando a Fazenda a evitar litígios inócuos, seja porque a matéria não é mais controversa, então permitir que se sane processos na origem, seja porque eventualmente vai resultar em nada uma execução. Então essa análise de custo-benefício tem que entrar no mindset, inclusive da Fazenda. Fecho meu parênteses, desculpa pela interrupção. Ótimo. A segunda é, na verdade, uma dúvida para o Dr. Cassiano que levantou isso, doutora Lisiana, que ter essa percepção melhor. E aí eu vou juntar com a pergunta que você me fez do M&A. Quando a gente está, vamos dizer, até antes de jogar essa lei, a gente consegue fazer uma coisa que talvez em termos de fusões e aquisições, em termos de deixar um ativo interessante para o investidor, na minha opinião, é a melhor coisa que existe para a empresa em recuperação. Então vamos dar um exemplo, a gente assessorou aqui diversas empresas, por exemplo, da cadeia da Lava Jato. Ele tinha, então, um faturamento de 1 bilhão, daquele 1 bilhão ele perdeu grande parte do seu faturamento e na recuperação judicial a gente conseguiu adequar. Então a gente pagou trabalhistas com ativo, a gente renegociou com o banco, com fornecedores para que tenha essa opção de diminuir. A empresa era desse tamanho, ela está 10 vezes menor, podemos adequar para a capacidade de pagamento dela, uma vez que é melhor receber 10, 20% do que nada? Podemos. E o tributo ficava em aberto. O tributo não era adaptado, o tributo ficava lá. O que a gente fazia, ou faz até hoje? A gente faz uma UPI para que esse ativo bom seja tirado e poder vender, e aí, de alguma forma, desprivilegiando a receita, o governo, a arrecadação, vende-se esses ativos e eu fico com uma empresa vazia com R$1 bilhão de dívida de imposto. Então, onde vai essa empresa? O dono vai ficar com ela, eu não sei para onde ele vai, e muitas vezes a gente resolveu o problema dos credores e o dono está com uma empresa ali com R$1 bilhão de dívida, que é uma dívida que não tem condição nenhuma de pagar, e aí fica numa execução eterna, e o pessoal chama aqui no mercado financeiro de deixa a empresa na geladeira. Então ela vai ficar ali até morrer. Então, se houvesse uma adaptação onde a gente consegue falar, olha, a gente tem uma empresa, ela tem um acervo, ela tem uma marca, ela tem bens, só que a gente tem uma proposta que é a seguinte, o investidor disse, como é que eu vou pagar R$1 bilhão numa empresa que vale 200? A gente tem uma proposta de 200. Proporcionalmente a esses créditos, X% desses 200 são os débitos de imposto. Será que o governo aceitaria numa transação tributária a quitação proporcional a todos os credores? Talvez eu estou antecipando um futuro longe ainda. Mas a gente hoje tira o bom do ruim, o Daniel tem até uma expressão para isso, mas a gente tira o bom pro ruim, do bom do ruim, eu vendo e resolvo parte do problema. Mas eu deixo muitas vezes uma empresa, um esqueleto com um monte de débitos, porque ele não é adaptável. No caso, doutor Daniel, da venda, no caso de fusões e aquisições. E se eu não faço isso, de colocar numa UPI, unidade produtiva isolada, parte boa para ser vendido, o investidor não vai querer entrar na empresa velha sem tirar a parte boa do ruim e ele poder se contaminar ou ele ter que responder por esse débito de imposto. Então, muitas empresas
com interessante potencial de recuperação, e para a gente aqui, talvez mais de 50% das recuperações judiciais que a gente fez, como você falou, mais de 150, são boas empresas com potencial de recuperação via um investidor, via capital externo. Esse negócio da gente massacrar, só alonga a dívida, a empresa fica lá em dificuldade, tem um termo financeiro de administração que a empresa é tecnicamente falida. Tecnicamente é porque existe pontos de reversão, mas dificilmente é ela sozinha. Então, se vem um dinheiro de fora, dinheiro de risco, sócio, um dinheiro que coloque para a empresa tomar risco, e talvez agora a gente vai ter nesses juros baixos que eu comentei no começo, que é diferente de eu já estou em dificuldade, vou tomar dinheiro do, aspas, agiotas brasileiros para pagar X% ao mês que a empresa não gera e ela só continua ali. Doutora Lisiana deve ter visto isso 150 mil vezes, porque a empresa pede recuperação e fica na mão de algum sanguessuga até ver. Então ela fica ali, dificilmente ela vai crescer, ela vai expandir. Então, hoje, nesse cenário, talvez a gente vai conseguir, o doutor Cassiano vai fazer lá não sei como chama, uma petição, vai trazer para a mesa uma negociação e possivelmente a gente vai falar, tem uma proposta, senhor procurador, isso funciona? E a minha pergunta final depois desse cenário será que a gente em recuperação judicial vai ser visto com mais carinho do que uma empresa? Porque na minha visão eu estou publicamente em dificuldade. Não é só que eu quero fazer uma transação tributária, publicamente eu devo para fornecedor, para trabalhista, para banco. A empresa em recuperação judicial, ela vai ter uma visão diferente do que é, como os bancos fazem, que eu falei, melhor receber 5% do que nada, 10% do que nada. Queria a opinião dos dois que tem essa sabedoria. Doutora Elisiana, por favor. Oi. Pode... Em relação a isso? Eu acho que na visão dessa nova legislação, eu acho que sim. Porque ela está, na verdade, ela é encaminhada, ela tem disposição específica para esses créditos que são irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, eu acho que essa legislação veio com essa finalidade. Eu estou com bastante esperança. Mas aí, em recuperação judicial é mais fácil de classificar que ele é difícil de recuperação. De difícil, não. Inclusive, ela refere especificamente em relação a isso. Desse tipo de crédito. De difícil recuperação ou irrecuperável. Nesse aspecto, acho que o comentário da doutora Elisiana está muito preciso e a pergunta, Douglas, é muito boa, porque, na verdade, a gente pode fazer a seguinte divisão. Tá? A lei da transação ela veio para todas as empresas, para todas as pessoas físicas também veio a lei da transação, que encontram-se em situação tal que a sua dívida perante o fisco, vou falar federal, mas como disse, está se replicando para o estadual e municipal, que a sua dívida perante o fisco, pelos meios normais de cobrança nos próximos 5 anos, ela é ou de difícil recuperação ou irrecuperável. Nesse contexto, a lei veio trazendo aquilo que mencionei, descontos de até 50%, parcelamentos de até 84 vezes, como uma extensão de descontos de até 70% para santas casas, hospitais, para microempresas, empresas de pequeno porte. Aí foi feita uma diferenciação para alavancar algumas pessoas. Legal. Né? E com parcelamentos de até 145 vezes para essas mesmas pessoas. Isso independentemente da recuperação judicial. Aí essa lei, num parágrafo desse artigo, que é o artigo 11, lei 13.988, diz assim: os créditos tributários de empresas em recuperação judicial serão considerados de pronto, independentemente de demonstração financeira, patrimonial, solvabilidade, eles são objetivamente considerados como de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Quer dizer, eles já se enquadram naquele tipo de crédito que permite o melhor desconto, que até então era de 50%, o melhor parcelamento, que até então era de 84 vezes. Agora vem um fato novo, Douglas, que é a sua pergunta. Qual é o fato novo? O fato novo é o que a doutora Elisiana mencionou. A lei, o PL 4458 de 2020,
que altera a lei de recuperação judicial de falência, ele também altera a lei tributária, número 10.522. E ele cria o artigo 10A, 10B e 10C. E o que ele traz no 10A, 10B e 10C? Isso é uma novidade, uma grande novidade. Ele traz, veja, repetindo, para empresas em recuperação judicial. Ele traz possibilidade de um parcelamento diferenciado em 120 vezes. Ele traz a possibilidade de uso, Douglas, e aqui é muito relevante, porque a lei da transação não permite isso que eu vou dizer agora. Ele traz a possibilidade de uso do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social para a quitação de 30% da dívida. Então, quer dizer, pode parcelar, pode fazer um mix, pode usar a lei da transação, pode usar um parcelamento, pode usar o desconto, o prejuízo fiscal. Tá? De modo que e mais, neste artigo, nesta nova lei 10.522, um fato novo da mais alta importância é que o que até a lei da transação era desconto de no máximo de 50%, agora, Douglas, pode ser de 70%. Quer dizer, a nova lei que está para ser sancionada pelo presidente equipara os débitos das empresas em recuperação judicial àqueles débitos das microempresas, pequeno porte, santas casas, entidades sociais. Então, o que você mencionou, que é o critério de discriminação, qual é o critério de discriminação? Quem mais precisa de ajuda. Sim. Quem é que mais precisa de ajuda? Quem está em maior dificuldade. E qual é um critério objetivo para saber se quem está em dificuldade? Estar ou não em recuperação judicial. Então, essa lei nova, se sancionada, ela traz uma grande inovação, sim, porque ela aumenta ainda mais os descontos para a empresa em recuperação, aumenta a possibilidade de parcelamento e cria a figura do uso do prejuízo fiscal para a quitação de uma parte da dívida. E também é importante ressaltar na sua outra observação, Douglas, sua pergunta é assim, pode ser montada uma proposta de transação com, vamos dizer assim, uma operação em que um investidor venha abastecer a empresa em recuperação ou a empresa que não está em recuperação para fins de compor com a Fazenda Federal? Vejam, eu respondo dizendo o seguinte, e aqui quero fazer um reconhecimento público. Doutora Elisiana, nós nunca tivemos, nessa história recente do Brasil, uma Procuradoria da Fazenda Nacional tão preocupada com a transação. Eu quero fazer um elogio público ao doutor Paulo Mendes, da Procuradoria da Fazenda Nacional em Brasília, ao seu colega, cujo nome me escapa, que eu vou pedir para a minha colega Luísa, que está nos assistindo, que ela coloque lá no chat o nome, Péricles, eu não lembro mais o sobrenome, que também é um procurador com um mindset totalmente diferente. Eu estou falando desses dois, mas nós poderíamos citar aqui na 4ª região Rafael Dias Degani e outros tantos que têm uma visão inspirada por essa lei, claro, diferente. Ou seja, a visão da composição. A visão de que o Douglas trouxe agora é muito melhor para o poder público, para o fisco e para o interesse público arrecadar o que é possível. Sim. E salvar a empresa que vai gerar mais empregos, que vai gerar mais negócios, que vai fazer com que a capacidade contributiva arrecade mais tributos depois. Tá? Então, eu respondo a sua pergunta, Douglas, dizendo que sim, é possível. É possível você colocar na mesa da Procuradoria, por exemplo, uma terceira interessada, um fundo de investimento que queira adquirir um imóvel, um fundo de investimento imobiliário queira adquirir um imóvel, esse imóvel esteja no bojo de uma empresa em dificuldade e que no curso corrente dos processos tributários seja impossível juridicamente de recuperação desse crédito. Né? Então, assim, para fechar aqui uma última frase, é a seguinte, reconhecer essa mudança de mindset da Procuradoria, tá? E dizer também o que a doutora Elisiana e o doutor Daniel mencionaram aqui, que é o seguinte,
em que pese todas essas mudanças, todas que nós estamos mencionando, não mudou um artigo da lei. Um artigo que é muito guerreado e batido, que é o artigo que a doutora Elisiana mencionou, 57. O que diz o artigo 57? Para aprovar a recuperação judicial tem que juntar CND. Nós todos aqui sabemos que isso é algo inviável. Ou se não é inviável, é muito difícil de acontecer. E que o STJ afasta, que o Poder Judiciário tem de afastar essa exigência, né? E que, recentemente, não sei se vocês acompanharam, o ministro Fux deu uma liminar, uma reclamação, uma decisão do STJ que havia afastado essa obrigação. Houve uma reclamação da Procuradoria para o Supremo e o ministro Fux deu uma liminar mandando apresentar a certidão. Mas não propriamente uma decisão que entrou no mérito da certidão, se ela é constitucional ou não. Isso é que eu acho que não ficou muito esclarecido nesse tema. A decisão do ministro Fux, embora entre na questão de se exige ou não certidão, ela foi muito mais uma decisão que analisou a reserva de plenário do STJ e dos outros tribunais para reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei do que propriamente a questão de mérito, né? Então, assim, voltando, este artigo 57, essa exigência CND, tem que ser, doutora Elisiana, até gostaria de lhe ouvir na prática, tem que ser afastada, né? Porque se as recuperações dependerem disso, me parece que a gente cria um óbice por vezes intransponível. Né? Mas nessa decisão do ministro Fux, ele, na verdade, tem essa questão formal da reserva de plenário e a decisão objeto da reclamação, o fundamento dela não é a lacuna legal. Não é mais a lacuna legal, porque não existe mais a lacuna legal. Na verdade, é bem da verdade, desde 2014 não existe a lacuna legal. Mas essa decisão, ela fundamenta no sentido de que da proporcionalidade, onde, predominando o artigo 47, digamos, os princípios da lei, entende que para a Fazenda não seria necessário essa demonstração da regularidade, em vista que a Fazenda pode cobrar, que a Fazenda, digamos, na hipótese de falência, vai ter mais prejuízo no recebimento do débito, né, fiscal, do crédito fiscal. O fundamento é completamente diferente. Esse recurso especial, objeto dessa reclamação, o fundamento é completamente diferente das outras decisões. As outras eram baseadas na lacuna legal. Então, não se exigia por conta que havia a ausência da regulamentação relativamente à forma de parcelamento. Não existe mais isso. Eu acho, com relação a... E o ministro, na verdade, ele pontuou, embora ele não tenha se aprofundado, mas ele colocou que o artigo está em vigor, o artigo não é draconiano, não é um artigo que contraria a Constituição, é um artigo que, no sentido, um artigo que deva ser, tenha vigor, no sentido de que a empresa, para se recuperar, ela não pode se recuperar se ela restar com passivo. Né? Então, eu acho que vai ter que se mudar um pouco essa visão das empresas, no sentido de que tem que buscar essa forma de regularizar o crédito fiscal. Eu acho existe que uma situação de insegurança. Existe uma situação de insegurança nisso. Abrir mão disso. Eu acho que fica complicado. Eu acho que nesse ponto, me parece que tem uma situação de insegurança bem relevante, porque a gente acompanhou de perto, quando lá em 2019... a ministra Nancy Andrighi, ela, num caso de uma recuperanda gaúcha, inclusive, que é uma empresa conhecida de todos, ela dispensou dizendo, bom, quando foi concedido não havia legislação lá de 2014. E deu a entender que, bom, então quer dizer que doravante, quem aparecer aqui com concessões posteriores, eu vou cobrar. Isso não aconteceu, porque também, agora já em 2020, num processo que é posterior, é o RESP 1.864.625 de São Paulo, continuou dispensando. E aí é onde vem mais ou menos esse contexto do ministro Fux. Essa é uma situação realmente complexa, porque a legislação de hoje, Cassiano, em alguma medida, embora eu vá defender o discurso pró-recuperanda
E esse acho que é um elemento importante para o sistema, mas a legislação que atualmente existe, ela é diferente das anteriores. Hoje parece que a modalidade de transação ela faz sentido em termos de racional. E aí o racional financeiro, eu já respondo até uma bola que o Douglas deixou picando, ele perguntou se os processos poderiam andar em paralelo, né? Esse contexto, eu aqui discuto recuperação judicial, aqui eu discuto transação fiscal. E a verdade é que sim, eles andam em paralelo, mas eles têm imbricação. O Cassiano é testemunha disso, porque a gente tem travado negociações com a Fazenda e eles têm exigido a apresentação de qual é o plano, como é que é o fluxo de pagamentos da Recuperanda, para saber como é que eles vão adentrar no fluxo de pagamentos do fisco. Então, não são mundos estanques, são realidades que, de alguma forma, se sobrepõem, porque o Douglas vive essa realidade, o caixa é um só, a fonte geradora de recursos é um só, não dá para viver um mundo de ilusão, de que aqui eu consigo enfrentar os meus credores do âmbito da recuperação judicial e eu posso achar que eu vou ter uma situação apartada no que diz respeito às dívidas fiscais. Mas já que a gente entrou nesse tema, eu queria aproveitar a presença da desembargadora e perguntar assim, a gente tem visto muita crítica ao projeto e eu não quero entrar no detalhamento do projeto, porque eu acho que antes dele ser sancionado é temerário qualquer tipo de conclusão que se chegue, porque há indícios de que vem veto forte na área fiscal. A doutrina, e quem acompanhou de perto esse trâmite, eu faço referência a um amigo nosso de todos, que é um jurista do mais alto grau, Cássio Cavalli, que é gaúcho, professor da FGV, ele tem chamado a nova legislação de uma grande jabuticaba brasileira. A gente vê, por exemplo, nessa legislação, que esse bônus de poder transacionar vem com o ônus. Qual é o ônus? Agora, o fisco quer pedir falência quando inadimple o plano. Até que ponto o fisco sair dessa posição de limbo, o fisco entrar nesse contexto de discussão? Quem é que perde com isso? Quem ganha? Nessa equação, nesse grande caldo, como é que as coisas se ajeitam nesse contexto? Do lado da reestruturação, faço referência ao Douglas, parece fazer sentido. Não a pedido de falência em si, mas faz sentido que eu trate como uma coisa só. Mas no contexto do judiciário, que tem execuções tramitando, como é que se dá essa visão dessa eventual alteração legal? Daniel, mas só para complementar, acho que, juntando duas coisas que o Cassiano falou, é assim, então talvez a gente tenha até 70% de desconto, não no principal, porque não pode mexer no principal, mas multa e juros. Eu acho que ainda está longe de você exigir que a empresa vá falir ou não sai CND, quando eu tenho uma proporção dessa, que uma empresa perdeu 50%, 60%, 70% do seu faturamento e ela acumula outras dívidas, o poder da negociação dentro da transação para adaptação à real capacidade de pagamento e, como você bem falou, caixa é um só, então eu tenho que pagar os tributos, bem como os bancos, fornecedores, trabalhistas, a adaptação vai ter que ser bem maior. Vai ter que ser bem mais a fundo para provar e talvez, do mesmo jeito que a gente tem agora explicado aí no Chapter 15, de os credores apresentarem um plano, talvez a Receita vai ter que sentar com a gente para fazer esse plano e ver, olha, eu consigo pagar só X. E aí talvez nas regras que o Cassiano está falando, isso dá 90% de desconto no total, e não só no multa e juros. Então a gente vai mais longe para que isso fique realmente adaptável, entendeu? Se você tem regras de piso e teto, ele não é adaptável. Ele chega num momento que ele adapta para alguns, mas para algumas outras não vai adaptar. E ela sim teria a capacidade de pagar alguma coisa. Só que o que ele vai fazer? Vai falir a empresa? Porque ela não tem capacidade de ficar dentro do range? Então, é delicado esse ponto. Cassiano, a Luíse foi rápida, é José Péricles Pereira de Souza, tá? E eu estou acompanhando o chat, porque a gente está fechando mais ou menos 1 hora de evento e a gente também não quer se prolongar muito, mas tem tema ainda para debate, eu queria provocar um pouco mais. Mas enquanto isso, pedir para o público, eu estou com a lista de presentes, assim, e eu realmente fiquei muito feliz. Eu vejo colegas, Pedro Alfuso, sim, eu vejo colegas de escritório, eu vejo pessoas que trabalham em grandes empresas de reestruturação, a própria Starboard, eu vejo escritórios Causílio, eu vejo meu colega, amigo Schumacher aqui com a gente, Ernest Young, assessorias. Fiquem à vontade, por favor, a gente só fecha as câmeras, porque realmente tem que se manter um controle nesse sentido,
mas o chat está super disponível e quem quiser ter dúvida, eu acho que a ideia minha em especial como moderador ou mediador é fazer a coisa fluir de uma forma que seja salutar e que a gente vá esclarecendo algumas dúvidas, né? Enquanto essas dúvidas vão chegando, espero que elas cheguem, porque o público realmente é seleto e merece participar, engrandeceria o nosso debate. Eu queria tocar num ponto que o Douglas menciona, né? Se viu, em contextos de reestruturação, UPIs criadas que faziam uma operação determinadas ser limpa, né? Uma máquina de esterilização de ativos, essa UPI, alguém comprava, levava a empresa tranquilamente adiante, mas ficava um esqueleto. Douglas usou a expressão esqueleto no armário. E esse esqueleto, ele existe e ele não pode ser desconsiderado. Nem é salutar para o sistema que isso seja feito, e eu acho que uma medida dessas alterações propostas deve enfrentar esse tema, de que a UPI tem que fazer sentido enquanto uma espécie de cisão que remaneçam duas entidades, pelo menos apartadas. Mas aí eu queria, com o Cassiano, uma ajuda, porque também a gente aqui atende o empresário, que não existem, na verdade, empresas, existem pessoas. O empresário está preocupado com esse passivo. E aqui eu falo empresário, mas também se aplica para o próprio administrador em determinadas companhias. Como é que o fisco pode se comportar sobre esse patrimônio? Quais são as características do crédito fiscal que pode agredir o patrimônio dessa pessoa que remanesceu com o negócio? A gente vive num escritório, eu acho que esse é o mérito de ser um escritório full service, que até o meu colega Ricardo Forte escreveu recentemente sobre isso, que a gente consegue entender quão agressivo é cada credor. E, historicamente, no Brasil, a gente sabe o que uma justiça trabalhista pode fazer. Eu queria entender o que o fisco pode fazer em relação a esse modelo de negócio, que daqui a pouco ele foi adiante com uma nova modelagem, com uma nova PI, com uma nova empresa, mas que algo remanesceu e essa conta, em princípio, tem que ser paga. Não, boa questão, Daniel. Na verdade, antes de entrar nela, é preciso só lembrar o seguinte, que o Código Tributário Nacional, ele já prevê uma série de privilégios e garantias dos quais o crédito tributário desfruta. Então, nós já começamos o debate com um crédito que tem uma série de privilégios, uma série de garantias concorrenciais com os demais. Tá? O crédito tributário, por exemplo, é um crédito que, no momento em que ele é inscrito em dívida ativa, ele induz uma presunção de fraude com relação à alienação patrimonial havida pelo devedor. Tá? Então, há uma série de garantias que o crédito tributário tem, que o crédito privado não tem. Então, quando se fala em poder pedir falência com base numa CDA, no crédito tributário, nós temos que olhar o todo, me parece, porque assim como o crédito privado permite o pedido de falência e o tributário não, o tributário permite uma série de outras coisas que o privado não permite. Mas, respondendo à questão específica do Daniel, quanto à pessoa física, aí eu diria assim, independentemente de a lei, essa que está na mesa do presidente para ser sancionada, independentemente da lei, só lembrando, né, o momento da sanção é um momento, vou falar aqui, eu acho que é uma obviedade, mas o momento da sanção presidencial é um momento que tem duas funções. Uma função é que o presidente avalie a conveniência e a oportunidade de aquele texto ser lei, e, em segundo lugar, que ele faça um controle preventivo de constitucionalidade. Tá? Este também é um momento de controle de constitucionalidade pelo Poder Executivo. Uma espécie daquilo que a gente chama na doutrina, né, de freios e contrapesos, um poder regulando o outro. Quer dizer, o Executivo agora vai fazer um controle para verificar se a lei não tem algum ponto inconstitucional. E aí eu quero entrar para dizer o seguinte, independentemente, que é o primeiro exame que ele faz, o presidente, conveniência e oportunidade, ou é um dos exames, né? Independentemente de ela ser boa ou ruim, ela tem que ser constitucional. Ela tem que ser constitucional para ela poder ser aprovada, né, e sancionada. E nesse aspecto eu quero dizer
que a matéria envolvendo a responsabilidade dos sócios pela dívida tributária é uma matéria reservada à lei complementar. Quer dizer, quando você dispõe lá, por exemplo, no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, que o sócio que praticar atos de má-fé, atos com fraude à lei, o sujeito que fraudou credores, fraudou o fisco, ele pode responder com seu patrimônio pessoal, isso está no Código Tributário Nacional. Essa é uma matéria que, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal, é reservada à lei complementar. Então, essa lei nova que está sendo criada, ela nem poderia ter uma função de alterar essa disposição. E respondendo objetivamente à pergunta do Daniel, me parece o seguinte, que a recuperação judicial não blinda o sócio com relação aos deveres perante o fisco na sua pessoa física. Agora, também posso dizer o seguinte, que aquela transação, Douglas, lá tributária, que é possível de ser feita na PJ, também pode ser na pessoa física. Então, quer dizer, se o requerente da transação for a pessoa física e a pessoa jurídica, de certo modo, ele pode Daniel, obter um efeito de proteção com relação à cobrança tributária, que se ele, pessoa física, sócio, assim não o fizesse, não teria, né? Então, essas mudanças na lei não vão impedir, salvo o melhor juízo, que o sócio venha a ser cobrado. Aliás, tem uma disposição expressa na nova lei que deixa isso claro. Olha, tudo isso que nós estamos colocando aqui não impede que o fisco vá cobrar do sócio por responsabilidade pessoal perante o credor tributário. Mas aí, Cassiano, acho que a gente abriu uma pergunta interessante, onde se eu posso fazer propostas para ele, eu posso até fazer uma proposta de temos um fundo querendo assumir a dívida e pagar X, e você troca o avalista que era o sócio, que eu como comprador estou prometendo que assumo os débitos, e você transferiria para a gente, o que hoje não é possível de fazer. A gente não consegue vender empresas assim, com muitas dívidas, porque obviamente ele continua por um tempo, não sei se é 2 anos, 5 anos, o ex-dono responde, mas hoje é difícil de ele ter uma segurança de que ele está transferindo a dívida junto com a companhia, a não ser que seja uma SA, que você transfere em cotas, mas é uma coisa que talvez pode ser proposto também, né, se na transação não tem tantas... Agora tem um limite nisso, né? Isso que o Douglas falou é muito interessante. Um cliente já me perguntou, Cassiano, posso fazer uma proposta para a procuradoria em que eu, terceiro, não tenho nada, não devo um centavo para o fisco, que eu assumo a obrigação tributária, eu faço um termo de assunção, eu assumo no peito, eu me torno devedor tributário. Olha só que interessante essa pergunta, doutor Elisiano. Pode um terceiro estranho à obrigação tributária comparecer perante a procuradoria e dizer eu quero ser devedor tributário? Não é típico isso não tem previsão legal, né? Não tem, Douglas, previsão legal. E claro, para o fisco é interessante, né? Ele até poderia ser um interveniente na transação, poderia vir a ser um interveniente, só que o fato é o seguinte, essa modalidade de um terceiro aportar capital, ela não libera o devedor originário automaticamente, só vai liberar depois de quitada a dívida. Então, se o terceiro aportar o terceiro aportar o recurso todo, olha, tá aqui 100 milhões de reais, o débito era 200, 100 milhões à vista aqui, e eu libero todos esses imóveis porque eu quero construir um hospital, porque eu quero isso e aquilo. Aí a procuradoria, em tese pode aceitar, né? Porque a procuradoria pode fazer o seguinte exame, se eu for vender em leilão esse imóvel, eu não vou conseguir 100 milhões, eu vou conseguir 80. É o que a gente chama de teste de exaustão. Né? Então, assim, pode vir, mas claro, nós temos que também destacar aqui que essa lei é uma lei nova, esses fatos são novos, nós não temos ainda uma casuística tão grande assim em matéria de transação, embora nós tenhamos aqui no escritório, aliás, né, Daniel, algumas experiências de transações que estão em curso, estão andando bem, né?
Mas eu acho que isso tudo vai evoluindo à medida em que também os casos vão sendo analisados. Né? E é bem nesse contexto, eu queria aproveitar o gancho, porque eu provoquei o público para que surgissem perguntas e elas, de modo salutar, surgiram. Né? E se a gente começou o evento citando Shakespeare, Drummond, Conrad, agora você está Faustão, porque ele diz que quem sabe faz ao vivo. Então, eu vou botar para vocês algumas perguntas um pouco mais complexas no sentido de que dependem de alteração. Então, a Mihail Freire, tá? Ela pergunta, fala sobre a crise, né? E pergunta em especial sobre os planos de saúde. Tá? Se a gente vai ver lá no começo da legislação, tem o artigo 2º, que diz que a lei não se aplica, e aí no inciso 2 fala assistência à saúde, sociedade seguradora e assim por diante. Porém, depois a gente encontra no parágrafo 3º, dizendo que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados pela sociedade cooperativa, e aqui é uma alteração legal, né? Consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. O legislador brasileiro, convenhamos, né, a gente passa por maus bocados, porque são nuances que alteram o texto de maneira super sensível. A gente sabe que os interesses são muitos e realmente a legislação, eu acho que cria, né, doutora Elisiana, contextos para o judiciário ter que enfrentar dispositivos mal redigidos. Porque não faz muito sentido dizer essa lei não se aplica à operadora de plano de saúde e depois dizer, mas aplica a plano de saúde quando for cooperativa médica, dava para ser mais simples. Então, na linha, citando, na linha faustiana, e não é de Fausto, é mais do Faustão mesmo, vou provocar para a gente fazer ao vivo isso. Planos de saúde foram contemplados e acho que a resposta vai ser de que isso vai depender de como o judiciário vai interpretar isso, né? E já vou antecipar, vou dar um spoiler, porque eu acho que o grande mérito desses anos de vigência da lei foi permitir que o judiciário comatasse determinadas lacunas e fizesse o sistema funcionar mais a contento. Por isso, até eu sou defensor de que talvez a reforma pecou pelo excesso. A gente tinha uma experiência super salutar de direito dinâmico surgindo na realidade, o judiciário validando com o seu tempo, né? Mas essa é uma indagação. Planos de saúde. Depois que esse tema for tratado, se é que ele pode ser tratado e não é ainda demasiadamente cedo para tratar sobre essa esfera, depois eu tenho mais perguntas aqui, inclusive estou vendo, acho que a próxima pergunta são algumas colocações no chat, mas eu vi que o Schumacher faz uma pergunta que eu também queria enfrentar depois. Quem assume essa responsabilidade de responder sobre esse tema? Ou a gente aguarda cenas para o próximo capítulo? Ai, meu Deus. Em relação aos planos de saúde? Em princípio eu vi ele contemplado no projeto, num sentido negativo, e depois abrindo alguma brecha. Vou responder então para a Mihail. Eu acho que a gente estava tendo uma experiência bem interessante, inclusive mais recentemente o Douglas é muito provocativo nesse sentido, de não ser tão duro na exegese lá do artigo 1º e 2º, que diz que, stricto sensu, a recuperação se aplica para empresário, sociedade empresária, né? E a gente viu associações surgindo. Então, me parece que essa alteração legal mesmo com esse novo dispositivo, eu já respondo então, como é inerente a uma dinâmica de um sistema relacionado ao direito econômico, a prática vai suplantar a realidade do judiciário, e o judiciário vai ter que acabar se adequando em alguma medida o que a prática vem acontecendo. Foi assim com consolidação substancial, foi assim com e processual, foi assim com uma série de outras questões do produtor rural. Então, essa resposta está dada de maneira preliminar e o tempo vai responder, e o judiciário vai responder de maneira mais clara. Em relação à pergunta do Schumacher, uma constatação, né, que a prática dele indica de como é que o fisco olhava isso. Inclusive, um professor da USP fez um artigo no Conjura, assim, usando uma expressão bem forte sobre o fisco nesse contexto. Eu até não vou citar porque eu acho que não merece citação. Mas a pergunta do Schumacher é se a gente não acha que a reforma foi tímida no tocante a essa negociação, não deveria a transação ser trabalhada em cima do faturamento e parcelas fixas. Eu acho que o Cassiano é melhor para responder isso, né? Até por conta da experiência anterior.
E depois eu queria aproveitar também o Pedro Alfonsinho, que tem uma indagação que eu queria aproveitar. A colocação do Schumacher é muito boa, né? Porque ela chama atenção para o seguinte: quando sempre se pensou, quando se pensava, na verdade, Schumacher, na transação, sempre se pensou numa modalidade que pudesse ser proporcional à movimentação econômica gerada pela empresa, tá? O que não é o caso aqui da transação vigente. Nesse aspecto é que, veja, antes mesmo das leis de transação, a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul e a Procuradoria da Fazenda Nacional editaram portarias internas regulando aquilo que passou a ser conhecido na prática forense, a doutora Elisiana deve ter visto muitos desses casos, da chamada penhora do faturamento. O que era a penhora do faturamento? Olha, a empresa em débito constatava o seguinte: para resolver meus problemas perante o fisco, eu tenho um parcelamento ordinário, 60 meses, não resolve. Extraordinariamente, o poder público editava no plano federal, com mais frequência, os refis, os parcelamentos extraordinários, com programas de prazo de 120, 130, 140. Esses programas passaram a prever pagamento de entrada, e muitas empresas pagavam o pedágio e não conseguiam pagar depois o restante. O primeiro dos refis, que foi o refis do ano de 2000, da Lei 9964 de 2000, foi o único, Schumacher, que teve como valor mensal a pagar uma quantia proporcional à receita da empresa. E isso, na época, foi muito comemorado, porque isso propiciava que a empresa pagasse de acordo com a sua capacidade financeira daquele momento. É bem razoável. Do momento corrente, né? Então, esse parcelamento, aliás, o Fisco Federal se deu conta que era um tiro no pé para ele e acabou, com uma onda de exclusões, acabou esvaziando o refis de 2000. E aí, em 2003, veio um segundo parcelamento chamado PAES. Depois, em 2006, veio o PAEX. Depois, em 2009, veio o refis da crise. E aí vem o PERC, aí vem o refis da Copa. Aí não parou mais, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as procuradorias, paralelamente a esse movimento legislativo, tentaram resolver o problema por si só, criando essas portarias para institucionalizar a penhora do faturamento, já que a empresa não podia pagar no parcelamento normal, nem no extraordinário, se estipulava lá um percentual. Só que aí que está o problema, que também foi constatado, que essas portarias têm como valor mínimo a ser pago por mês, Douglas, veja, o valor mínimo a ser pago por mês é aquele correspondente ao serviço da dívida, a Selic, na verdade. Quer dizer, se a empresa deve 100 mil e ela tem, por mês, 10 mil de acréscimo de Selic, ou 1.000 de acréscimo de Selic, né, que agora, claro, a Selic está muito baixa, mas em tempos atrás não estava, então ela tem que, pelo menos, pagar um valor correspondente à Selic e um pouquinho mais, né? A portaria da Procuradoria diz assim, a Selic e algo mais, para que pelo menos não deixe a dívida crescer e amortize um pouco do principal. Em resumo, Schumacher, eu acho que a sua sugestão é uma sugestão muito salutar, ela não está incorporada na lei, tá? Ela não está porque, por outro lado, eu já conversei com membros da Receita Federal sobre isso, o receio do poder público é que os contribuintes usem manobras para esvaziar o faturamento de uma empresa, criando outra, e aí isso acabe diminuindo a receita pública, e com isso o percentual aplicado sobre ela também esvazia a arrecadação. Mas a sua ideia me parece uma ideia muito correta e coerente. Eu estou tentando me inteirar do chat e se eu pulei eventualmente alguma questão é por não entender como pergunta, e eu acho que o chat também serve para isso, para colocações. Então a própria aparece Maria de F, uma perita judicial, fazendo umas colocações pertinentes, mas eu não vi pergunta, tá? O Pedro,
que parabeniza o evento, ele pergunta se em alguma medida seria possível o devedor parcelar somente os débitos tidos como prováveis, preservando o contencioso tributário dos quais eles podem ter êxito. Essa é uma questão super pertinente, né, Cassiano, que as legislações elas têm enfrentado, e a gente sabe qual é a posição inicial do fisco nesse tocante, né, exigindo que todas as discussões fossem, em alguma forma, desistidas e colocasse tudo no contexto dessa reestruturação. Mas isso eu tenho visto mudanças tênues importantes, porque a gente sabe que nessa seara tributária tem muita zona cinza, então o contribuinte perder a chance de eventualmente sair de um crédito não parece um movimento coerente, principalmente no contexto de reestruturação de dívida. Eu penso que, como a doutora Elisiana mencionou, agora, ainda que talvez não seja a melhor conformação possível, é um momento de as empresas buscarem a tentativa de transação, sim. Né? Eu acho que é um momento em que isso se torna, talvez, mais próximo do viável de todos os tempos. Agora, antes de ser um dever, o parcelamento, na verdade, é um direito do contribuinte. Então, o contribuinte não pode ser obrigado a parcelar. Se ele disser assim, eu vou parcelar dos meus 10 débitos, eu vou parcelar 8 e vou continuar discutindo 2, ele tem direito de discutir. E qualquer lei, na minha opinião, me desculpem ser peremptório, severo nesse aspecto, qualquer lei brasileira que obrigar o contribuinte a parcelar é uma lei inconstitucional, porque fere o direito de liberdade empresarial. E mais do que empresarial, o direito, como diz Robert Alex, um alemão, o direito de liberdade jurídica, que quer dizer que é a liberdade de ter liberdade. O direito de escolher meu curso de comportamento sobre como é que eu vou usar os meus direitos. A minha propriedade eu vou usar assim, minha liberdade patrimonial eu vou usar assim, minha intimidade eu vou usar assado. Essa é uma liberdade que sobrevoa todas as outras e que, se porventura viesse uma lei a obrigar o contribuinte a parcelá-la, seria inconstitucional por ferir a liberdade jurídica prevista no artigo 5º da Constituição Federal, na minha visão. Né? Agora foi quase poético, Cassiano. Não, é que o Daniel estava muito poético, brilhando muito. Eu tentei mas eu acho que essa questão... Não, mas eu estou me segurando. Vai lá. Essa questão envolvendo a obrigatoriedade, eu acho que não viria na lei. Seria quando se tentar transacionar com o fisco. Digamos, nesses acordos, e não pela lei. Né? Aí seria resolvido por mandado de segurança. Que aí sim, porque com relação ao crédito que ele está discutindo, ele conseguiria uma certidão positiva com efeito negativo. Isso. E com relação ao parcelamento, fazendo parcelamento também consegue a certidão. É uma forma. E eu acho assim, a gente tem que pensar o seguinte, o fisco, durante todo esse tempo, desde que entrou em vigor, desde que entrou a lei da recuperação, o fisco ficou num limbo. Ele não conseguiu, ele não pode, não se sujeita ao plano, porque o crédito não está sujeito, e normalmente as execuções não têm segmento, porque os bens ou fazem parte do plano, ou os bens são declarados essenciais. A empresa nem tem tanto os bens que sobram ao ponto de o fisco poder pegar algum bem como garantia do crédito. Então, assim, a gente tem eu sei que é difícil para o advogado ter essa visão, mas a gente tem que ter a visão do todo. Então, nós temos que entender que o fisco também está numa situação difícil, porque sem ele poder cobrar, se ele pudesse, digamos, pela teoria, perfeito, ele pode cobrar, não precisaria estar se obrigando à regularização, ele pode cobrar, mas é que as execuções não estão tendo segmento, não está se conseguindo, o fisco não está conseguindo cobrar os créditos fiscais, não está mesmo na prática, isso é certo, é praticamente certo, porque os bens, eles estão garantindo o plano ou são declarados essenciais para a atividade. Então, ele não pode pegar esses bens, então tem esse lado que a gente tem que resolver de alguma forma. Tem que se preservar a empresa, mas para uma empresa voltar ao mercado em condições de competitividade, ela tem que resolver o passivo, tem que resolver.
parcelando, a gente tem que achar uma solução para isso, porque tem a questão da concorrência desleal, porque se tem uma empresa, até no mesmo segmento ou não, uma empresa que não está em recuperação, paga todos os seus tributos, aí tem a outra que está no mercado com todas as garantias da lei, não paga os tributos. É uma concorrência desleal, a gente vai pensar assim. Mas aí, doutora Elisiana... Não, eu estou dizendo assim, tudo na teoria, né? Claro, e na prática também, né? Não, mas na prática, veja, durante a operação da empresa, aí eu faria uma distinção. Uma coisa é o débito já constituído do passado e outra coisa é o tributo corrente que é gerado... É difícil, eu sei que é difícil. Ao longo da operação. Esse tributo corrente, ele na verdade, é extra-concursal. Na verdade, já era, claro, o crédito tributário já era. Agora, esse tributo ele tem que ser pago como qualquer atividade, como qualquer operação, né? E se porventura, eu diria, aí eu entraria para dizer o seguinte, eu sei que o fisco tem dificuldade de cobrar, eu sei disso. Eu sei que a maioria das execuções fiscais no foro ela acaba na responsabilidade pessoal do sócio, né? Com redirecionamento, mas aí me parece o seguinte, que se quanto aos tributos correntes o contribuinte os declara e não paga, ou deliberadamente não adimple, aí tem mecanismos, inclusive até criminais, de responsabilizar, e eu acho correto, quer dizer, que acho correto, por conta da concorrência, que com relação aos tributos correntes, porque uma empresa que está em recuperação judicial e ela não paga nada, não, ela tem que sair do mercado mesmo. Aí ela tem que sair do mercado. Na verdade, não é uma coisa assim tão raro de acontecer. Mas aí me parece não é tão raro, né? Que aí é predatória mesmo a intenção dessa empresa. Precisa acelerar, então, a lei de falência, do tipo, o cara sabe que vai ser falido e leiloado e em um ano tem lá uma previsibilidade para leiloar rápido e fazer os credores receberem e o fisco receber no caso desse Esse tema, Douglas, para mim, ele é realmente assim de uma relevância altíssima e me parece que a alteração contemplou essa temática, a expressão é fresh start, que é a ideia de acelerar a falência e tornar as coisas mais rápidas e não tornar o empresário falido um ser que merece ser ejetado do sistema. Bom, tem livros bem interessantes sobre isso, sobre essa temática da importância de um sistema permitir que o empresário erre, depois se reerga e acerte. Todos devem ter ouvido aquele grande teórico, Nassim Taleb, tem falado muito isso. E eu acho que ele tem uma pegada bem importante hoje. Eu queria só, em alguma medida, aproveitar para já voltar com vocês, porque a gente tinha a ideia de manter o evento por uma hora e pouquinho, abrir a discussão para as perguntas, acho que a gente conseguiu cumprir essa ideia, mas eu acho que mais do que 1h30 de evento fica realmente cansativo, não para nós, porque a gente está aqui querendo fazer, querendo falar, e nós gostamos disso, mas eu acho que talvez fique um pouco cansativo para o público. E por isso, então, eu queria fazer só uma rodada final, assim, de considerações finais de cada um de vocês. Não sei se eu, pela relevância da desembargadora, deixo ela justamente por último ou já começo com ela. Fiquem confortáveis para ver quem toma a palavra e aí eu vou fazer um agradecimento final em nome do escritório. Tanto faz. Então, começamos pela senhora. Então tá, pode ser. Eu tive uma grata satisfação de conversar com vocês, aprendi bastante, meu Deus. Eu acho interessante essa visão diferenciada da gente, porque cada um tem, né, inclusive vinculada à sua área de atuação, mas eu acho assim, eu penso como um todo, eu penso que a gente deve proteger a empresa, mas a empresa é que nem um filho, a gente protege, encaminha para a vida, e tem um momento que a gente tem que deixar ele viver por ele, com as suas forças. Não pode a empresa de recuperação sempre estar sob a proteção judicial, né? Eu acho que tem um momento que ela tem que caminhar com as próprias pernas. Então, é nisso que eu puxo pelas empresas. Assim, quando se sente que a empresa tem condições, a gente luta para que ela se recupere, mas ela tem que também fazer o papel dela. E a recuperação tem que ser como um todo. Eu não posso
pagar só os que estão sujeitos e ficar em haver os que não estão. Então, a gente tem que achar uma fórmula de se adequar a esse contexto. Para se manter no mercado, ela tem que estar sadia o suficiente para enfrentar a concorrência e para ser justa em relação a quem está no mercado e que não tem situação financeira, econômica financeira em dificuldade. Eu penso assim, eu acho que o judiciário está aí e sempre que possível a gente busca preservar a empresa, mas a empresa também tem que fazer o papel dela. A empresa não pode ser uma criança mimada. Uma criança, eu digo, é que nem os filhos, a gente cria, dá todas as condições, fica até na proteção, mas depois eles têm que caminhar com os pezinhos, com as perninhas deles, né? Eu acho que a gente diferencia realmente uma empresa que merece ser recuperada de uma empresa que vem se arrastando e muitas vezes utiliza do artifício da lei para esticar o inevitável. Assim, ela tá falida e ela fica levando aquilo, então ela não vai pagar a quantidade de impostos, nem se dever 95% de desconto ela não vai pagar, e os credores a mesma coisa. E os credores vão ser os prejudicados, né? Os credores que são prejudicados. Mas é que é um ponto comum, que talvez a gente tenha nos Estados Unidos, onde tem um mercado de investidores para isso. Sabe, vou dar um exemplo aqui bobo. Sabe quanto tempo demora hoje para tomar uma alienação fiduciária, ou o equivalente nos Estados Unidos? 28 dias. Então, o credor que pega uma coisa, fala assim, a polícia vai lá, tira o cara de dentro da porta e fala, tá aqui sua chave, seu fundo, tchau, obrigado. Então, assim, quando as coisas funcionam, o cara fala, se eu não pagar, eu perco o imóvel de forma rápida, sem tantos artifícios, ele age de outra forma. Então, vai dar um equilíbrio diferente, que é o que a doutora está falando. Então, olha, não dá para ele nunca resolver o imposto. Ele tem que uma hora sentar e resolver o imposto. Então, se tem uma falência mais rápida, ele vai equilibrar o jogo. Acho que a gente está de uma lei nova de 2005, a gente está evoluindo muito, e aí puxa o tributo, puxa as outras coisas, está no caminho bom. Queria agradecer a todos pelo tempo dispensado aqui, principalmente a doutora desembargadora, meus colegas aqui. Foi muito bom, enriquecedor para todos. Olha, eu faço também minhas as palavras de vocês, eu aprendi muito, quero agradecer muito por ter podido estar ao lado da doutora Elisiana, aprendizado para nós, Douglas também, aprendizado, Daniel, poeta, o nosso jurista, poeta de sempre, deixa tudo mais leve e ao mesmo tempo profundo, porque ele sempre vem com colocações. Isso é bullying, eu vou fazer uma reclamação. Bem colocadas. Quero também mandar um abraço para os meus colegas da área tributária, a Maria Angélica, a Luíse, a Júlia, o Paulo, todos os outros que estão por aqui também, que eu estou vendo os nomes ali, que são grandes parceiros, colegas nessa lida aí do dia a dia. E quero concluir assim dizendo que respeitosamente eu acho que o fisco não ficou num limbo, né? Eu acho que o fisco tem um dos melhores e maiores privilégios de todos os credores. Eu penso que não há uma legislação tão privilegiada. O fisco é um dos únicos que consegue redirecionar uma execução fiscal junto com o trabalhista sem IDPJ. Incidente de desconsideração não aplica praticamente garantia alguma, é redirecionamento instantâneo, depois o sujeito só vai poder se defender se ele tiver alguma garantia. Eu confesso que eu vejo sob uma perspectiva de que a gente tem que resolver o todo, mas o fisco pode fazer penhora do faturamento, o fisco tem privilégio no que se refere a penhoras, ele é um dos credores mais privilegiados, né? Então, me parece que eu vejo que essa questão da nova lei, eu faço votos que ela seja sancionada pelo presidente e concordo com a desembargadora Elisiana no que se refere ao seguinte, nós temos que resolver o todo, sim. Eu sou contra, inclusive escrevi no meu último livro, sou contra a empresa que vai para o mercado para predar a concorrência, que não paga os seus tributos. Não se pode admitir isso. Agora, fecho então com um abraço a todos os presentes e lembrando de uma ideia que o doutor ou o colega Schumacher aqui mencionou, que eu quero deixar para a gente refletir. Será que nós não teríamos que ter um mecanismo de pagamento proporcional ao faturamento, à receita, uma espécie de um
um parcelamento em percentual à receita? Isso é uma questão também para ser refletida. Muito obrigado a todos. Cassiano, essa questão, por ter trazido, assim, se a gente tivesse highlights de evento, acho que vai divulgar algum vídeo, essa tua fala que não é importante sobre os benefícios do fisco nesse contexto. E aí, só não esquecer, né, a gente não enfrentou, mas a primeira legislação que mudou um pouco esse perfil, esse mindset, que foi a expressão que tu usaste, foi justamente a do negócio jurídico processual. E talvez ali dê para contornar algum acordo dentro da execução para se prever uma penhora de faturamento, porque as penhoras de faturamento de fato ocorrem na vida da empresa, então por que não ocorrer em algo consensado? Eu realmente queria parabenizar e agradecer a todos. Vocês têm um mérito por terem tornado esse evento, eu acho que muito relevante na discussão. É uma discussão impactante com um timing específico relacionado a uma legislação em vigor, a empresa em crise. Eu acho que a gente teve no escritório sabedoria em como delinear este evento, mas contou com a presença de vocês, o Douglas, a desembargadora Elisiana, que é sempre maravilhosa nos seus contatos e nas suas participações, eu realmente agradeço. O Cassiano, colega, fez um pouco de bullying comigo aqui na reunião, mas isso depois a gente resolve no âmbito interno do escritório, porque eu poeta não sou. Tá? Eu tenho lido um pouco na pandemia e acho que esse é um prazer que a gente deve tentar manter, porque faz bem a vida. Eu tenho também tido algum tipo de experiência em eventos, até a Nanshan, eu ouvi esses dias que o sucesso do evento não é medido pelo número de inscritos, mas pelo número de remanescentes. E realmente é uma perspectiva interessante, porque nós tivemos um número interessante de inscritos, nós éramos mais ou menos 50, 60, mas o que realmente me deixou muito contente é que até às 8h30 a gente devia ter 100% da audiência inicial. E isso é mérito de vocês por terem trazido questões quentes, importantes. Nós temos aqui clientes, nós temos aqui advogados, nós temos aqui reestruturadores, contadores, e eu acho que de alguma forma o debate atendeu, nesse contexto amplo, todos os vieses e interesses que eram importantes serem trazidos. Para nós, da Silveira Advogados, é um orgulho, uma honra ter participado, ter propiciado esse evento e se Deus quiser, a gente pode, num curto espaço de tempo, repetir com dinâmicas cada vez mais atuais e interessantes a todos. Uma boa noite. Boa noite. E um abraço. Tchau, gente. Tchau.